me chamo Sandra Tonini. E eu, Jonathan Oliveira. E nós estamos aqui hoje. Bom, eu vou. Começando, Jonathan. Retomando. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sandra Tonini. E eu, Jonathan Oliveira. Eu sou professora de yoga há 21 anos e esse semestre eu comecei com uma brincadeira nova, que é a pintura, né? Então o Jonathan é meu professor e nós estamos aqui ao segundo quadro, né? Nós já postamos para vocês, são quase 3 meses atrás, a primeira obra que a gente fez. Era Maria Madalena e Jesus, e Jesus, né? É, Maria Madalena aos pés de Jesus. Isso. É uma imagem muito conhecida e muito famosa nos evangelhos, né? E agora a gente... Caminho iniciático, né? Estamos com um caminho iniciático, né? Pintando um caminho iniciático, entrando nesse movimento, ou continuando nesse movimento de autoconhecimento e de autotransformação, né? E a gente vai falar das fases desse caminho, né? Desse caminho. E ao mesmo tempo assim, né? Falando na primeira live, nós comentamos sobre o quanto pintar ele é meditativo, o quanto pintar ele nos ajuda nesse caminho de introspecção, né? E que tudo que a gente faz na vida, se a gente faz com com esse foco e com essa percepção, ele se torna um caminho iniciático, ele se torna um caminho de autoconhecimento. E a gente vai a cada encontro, né? Porque a gente se encontra a cada fase, toda manhã de quarta-feira, né, Jonathan? A cada uma vez por semana a gente tira um tempo para trabalhar nos nossos interiores, né? Trabalhar com a gente mesmo. E isso se reflete aqui agora, nesse caminho, né? Que é um caminho iniciático e espiritual, né? A Sandra vai explicar um pouco desse caminho pra gente. Então, nesse quadro, o que é que nós temos aqui? Nós temos 9 mulheres e desde o começo do ano a gente tem trabalhado os diversos aspectos da deusa. E quando a gente olha para isso, né, que tem a ver com a história de Madalena também, né, porque as Madalenas vão entender isso, né, mas ele também tem a ver com os aspectos da deusa, com os aspectos internos meus, né, com os aspectos do feminino sagrado, né. Então, durante o ano, como eu disse, a gente tem todo mês, na lua cheia, a gente aborda um aspecto divino desse feminino sagrado, né? E aqui a gente compreende que essas 9 fases, vamos dizer assim, dessa mesma mulher, né? Eu falo que essa mulher que aparece aqui num primeiro plano, ela ouviu o chamado da sua alma, ela ouviu o chamado dessa deusa interna e ela se preparou para fazer esse caminho iniciático, mas ela ainda tem dúvidas, ainda tem um mundo aqui fora que ainda está chamando e que ainda está atraindo a sua atenção. Do mundo 3D pro espiritual, né? Um chamado, né? Que nem eu disse, né, Sandra? A cada fase da vida da gente sempre tem alguém que puxa a gente para esse caminho, né? É uma centelha que alimenta esse pensamento do caminho espiritual, né? E esse é um caminho iniciático, né? A pessoa começa com dúvidas, com indecisões. Mas ela tem o desejo, né? Ela já conectou com a alma. Ela já ouviu o chamado da alma e isso é muito forte dentro dela, né? E ela já escolheu seguir esse caminho iniciático, mas ao mesmo tempo tem o dia a dia, tem a vida, tem a família, tem os filhos. E às vezes é uma coisa assim, que a gente estava conversando, que às vezes a gente tem dúvida, é como se para seguir esse caminho da iluminação, ou seguir esse caminho espiritual, houvesse a necessidade de escolher ou esse caminho ou outro caminho. E na verdade um caminho iniciático é a gente compreender que a gente vai seguir na vida, nesse mundo em que nós estamos, fazendo essa conexão espiritual, né? Autorizando e dando a permissão que essa alma ou esse ser divino, ou essa espiritualidade se manifeste no nosso dia a dia, né? Fica uma simples pergunta, né? O que você veio fazer aqui na Terra, né? Presente. Conquistar bens materiais, algum objeto,
ou se realizar mesmo como um ser, né? Um ser espiritual e continuar e manifestando aqui. Manifestar na Terra, né? No dia a dia, né? Manifestar esse ser divino no dia a dia, né? Nas nossas relações, né? Que a gente fala, é a questão assim, do respeito com o outro, do respeito com a natureza, com a família, né? Com os animais, de compreender essa nossa presença como parte desse todo planeta que existe aqui, né? É estar num outro lugar de espiritualidade, de conexão, né? De manifestação da alma também, né? E aí a gente observa isso, olha. Ela olhou para trás, mas isso já era uma decisão, já era uma escolha. Ela já sabia que ela ia entrar nesse caminho iniciático. E aí a gente fala assim, que cada momento desse, em cada manifestação dessa mulher e dessa alma, tem um desconhecido à frente. Tem uma tela em branco diante dela. Mas apesar das dúvidas e dos medos também, né, ela segue em frente. Né? Ela pega o pincel na mão, bota um tom de tinta e bota na tela. E aí, como me ensinou o professor durante essas duas telas, e a gente aprendeu agora há pouco, né, Jonathan? Quando aqui não funcionou, quando a gente gravou e não gravou, né? Gravamos 200 vezes, mas não desistimos. A gente está fazendo de novo. Fazendo de novo. Que isso? Errou? Bota tinta de novo e bota na tela de novo, né? Não desistir na primeira, né? Sempre avante, né? Que é a ideia da tela também, você não desistir, continuar a seguir seus sonhos, né? Independente das pessoas que vão estar do seu lado nessa caminhada ou os que vão te abandonar, mas é uma caminhada que só você pode fazer, que está dentro do coração de cada um, né? E se está com medo, e se está com dúvida, para e medita, né? Para no meio do caminho e medita. As incertezas, se é ou se não é. Se vai ou se não vai, né? Porque quando você conecta com essa divindade que você é, com essa outra parte que às vezes a gente esqueceu e às vezes negou e às vezes nem sabia que tinha, né? Dependendo da formação que você teve, você nem sabia que eu tinha alma. Eu nem sabia que uma alma é um ser divino que pode se manifestar aqui na terceira dimensão. Muita gente duvida até de Deus, né? Até. E aí quando você para e faz essa conexão, você escolhe seguir em frente de novo. Né? E vai se sutilizando e vai se tornando mais fluida e essa conexão vai se aprofundando em você. E às vezes lá no meio do caminho a gente para atrás da árvore e ainda olha de novo para trás. Né? E aí é a grande avaliação daquilo que eu era, daquilo que ficou e como eu estou nesse momento agora. Né? Como eu estou me manifestando, qual foi a lição que aprendeu. As provações que vai passando vai lapidando para sempre se tornar algo melhor, né? Naquilo até alcançar onde você quer chegar. E perceber que na espiral a gente está numa outra sutilidade, né, Jonathan? Às vezes a gente fala assim, mas gente, de novo? Eu estou passando por isso de novo? E às vezes não está de novo, está num outro degrau, está numa outra sutileza, está num outro aprendizado. Aprendendo aqui às vezes que faltou, né? E ao mesmo tempo, assim, o que eu fui aprendendo, né? Se aqui estava mais difícil fazer, né? E botar cor, e aí vem o professor depois com preto, botando, e fala assim, eu tava com o maior medo de botar preto, ele botou preto no pincel e foi botando, acrescentando e dando detalhe, foi destacando aquilo que estava meio apagado, meio com medo, demonstrando que a aluna estava com medo de botar. Aí vai botar o preto aqui, vai escurecer, né? E aí detalha. Aparece, né, da vida, né? Dos dois trabalhos juntos, um precisa do outro. A luz e a sombra, né? Que às vezes a gente tem muito aquele conceito, né, de que a sombra, que o escuro é ruim, né? Depende de como ele está se manifestando. Desde quando a gente iniciou a tela, era só a tela em branco, né? Aí a gente fez o esboço e cada parte dessa pintura, que era uma vez por semana, tanto eu quanto a Sandra, passava por momentos na vida da gente, né? Presentes diferentes, né? A gente foi se reconhecendo em todas as fases, né? Em todas as fases da pintura, né? Até chegar agora na tela pronta, né? E esse é o maior exemplo que eu e ela, a gente junto para passar para vocês, né? Que é um caminho de certezas e você não pode ter dúvidas e muito menos medo, né?
E se tiver dúvidas e se tiver medos, vai com dúvidas e com medo mesmo. Porque existe, lá no final, tem uma torre. E a torre para nós, ela simboliza isso que a gente está falando, essa conexão com o espiritual. O espírito e a matéria, unidos, né? E se a gente tem medo e a gente tem dúvidas, é isso, para e medita. Para atrás da árvore, dá uma olhadinha em tudo que você já caminhou, em tudo que você já construiu. E vai com medo mesmo. Porque o medo e as dúvidas fazem parte da nossa condição humana. E a gente só vai eliminando e vai tendo certezas quando a gente conecta com a nossa alma e com a nossa divindade, né? Que às vezes é uma das dúvidas que a gente tem, né? Ah, na hora do medo sai correndo. Tá, pode correr, não tem problema. Mas depois você volta, né? Você centra de novo e você compreende que aquele medo era, às vezes, um teste para a nossa fé. Para continuar a caminhada, né? A hora que rasga o peito, né, Jonathan, e começa a sangrar e a doer. Independente do que a gente passa na vida, ou se o coração está sob pressão de alguma coisa que você esteja passando, tem esse caminho, pode ter certeza que nesse caminho não existe sacrifício. Tenha fé. Tenha fé. Né? E compreenda que às vezes é aquilo que a vida está te oferecendo para que você tenha medo, para que você tenha dúvidas, mas que você faça essa conexão com o seu divino e escolha dar o próximo passo, né? E aí a gente vai para uma próxima fase, né? Eu falo que aquela ali, a segunda da árvore, ela, a anterior, 1, 2, 3, 4, a quinta mulher, ela olha para aquilo que ela já caminhou e ela está mais conectada com o mundo, olhando para o mundo aqui da terceira dimensão. Mas a outra, ela olha para o caminho espiritual. Ela está lá olhando para as 3 que já estão chegando mais próximas da torre, que já estão mais conscientes, né? Então ela está olhando para essa percepção, esse quadro, esse caminho que se desenrola diante dela e vendo as possibilidades. Ela está sonhando com essa conexão. Ela está vendo exemplos de outras que já com medo e com dúvidas já seguiram em frente e que estão mais próximas dessa conexão, né, iluminadas pela lua, que é o grande feminino sagrado, mas continuam em frente, né? Então essa energia e esse poder, né, do feminino também, né, Jonathan? O sonho é muito importante, né? A realização do sonho de cada alma. Cada alma tem um princípio, né? Tem um local onde quer chegar aí. É essa que é a busca, né? Se realizar o seu ser espiritual, né? Alcançar a sua própria essência. E acreditar nessa possibilidade, né? É. Se pisar nesse caminho e se não acreditar, é muito difícil. Vai do mesmo jeito, mas... Para um pouco, tem um pouco, né? Fica esperando. Mas é assim. E a gente fala, né, que a nossa vida é um caminho iniciático. E durante toda a nossa experiência, outros caminhos iniciáticos vão se abrindo, né? A alma nos toca e a alma nos chama. E às vezes ela fica lá gritando e às vezes a gente fica olhando para trás. E às vezes aqui a gente passa um tempo também. Eu já escolhi, eu já sei o que eu quero, mas tem algo aqui que ainda é muito forte e me segura. O que né? Falta, né? Para a alma realmente iniciar a caminhada. Mas a experiência que eu tenho assim, de vários caminhos iniciáticos que eu já fiz, na hora que você toma a decisão, a metade do serviço está feito, a metade do caminho está feito. E em nenhuma dessas fases onde você parece parar para reconectar, olhar e avaliar a sua jornada onde você já caminhou, em nenhum desses caminhos iniciáticos que eu já fiz, eu tive desejo de voltar. Por medo ou por dúvidas, eu maldiz a minha jornada e a minha caminhada e falei assim, gente, eu não deveria ter começado. Em nenhum momento eu tive essa dúvida e isso aconteceu. Porque a conexão com a alma, quando você começa a fazer essa conexão, a tua alma vibra de lá, do céu, vamos dizer assim. E ela te chama, e ela te convida, e ela pulsa aqui dentro. E não tem nada mais gratificante do que você viver a experiência desse próprio caminho. Né? Viver na pele e presenciar de corpo e alma a experiência. E talvez até mais do que a finalização do quadro, né, Jonathan? Muito mais. Foi tudo que a gente aprendeu fazendo
essa pintura e ao mesmo tempo conectando com esses papéis e com essas mulheres, né? Em muitos momentos a gente compreendeu isso, né? O do Jonathan fala assim, gente, eu estou nessa fase. E eu falar, eu estou nessa fase. Cada fase da pintura eu estava passando um processo na minha vida, hein? Eu me refleti aqui também. Estou passando por isso, eu estou agora. Estou olhando para o mundo, se eu sigo, não sigo, se eu continuo. Mas eu já tinha minha certeza, né? E compreendeu o quanto isso é importante também, né, Jonathan? E muito. E assim a gente como exemplo, né? Pelo próximo, né? Porque sempre estender a mão, né? Pros irmãos, né? Para todo mundo. E é importante a gente compreender, né? Que a vida é assim. É uma pintura de quadro, é uma conversa com os amigos, né? A forma como você lida com a sua família no dia a dia, na relação que você tem com o pai, com o filho, com os companheiros ou companheiro. Então, isso é uma jornada iniciática. É sempre um caminho de aprendizado, é sempre aquele despertar. E na hora das dúvidas e na hora do medo, é a reconexão, né? Então, iniciar um caminho é sempre um caminho iniciático, é sempre um caminho de aprendizado, é sempre um caminho que vale super a pena. Viver é isso, né? É uma jornada iniciática, é um caminho iniciático. Deus é tão grandioso que Ele usa uma coisa simples, né? Sim. Que muda totalmente os detalhes da vida da gente. Porque se você estiver conectado, tudo é um caminho iniciático, né, Jonathan? Tudo, qualquer coisa. Uma folha que cai, você já sente. Sim. Tanto que a gente tem, né? Tantas coisas que foram aprendidas através da observação. É isso, é uma folha que cai, uma preparação que a gente teve para sair determinada hora do dia de casa e não deu certo, e depois você observa que lá na frente aquilo tinha um propósito, né? Às vezes foi para evitar um acidente, às vezes foi para evitar que algo de ruim te acontecesse. Então Deus fala com a gente o tempo todo, a cada instante, e quanto mais a gente aprofunda essa conexão, né? Quanto mais essa torre está ativa, né? Que é essa conexão entre céu e terra dentro de nós, mais a gente vai ouvindo esses recados. Mas a gente vai tendo essa percepção. Mesmo os nossos pensamentos mais fortes, não é nem comparado ao que Deus tem pra gente, né? Ao que Ele planejou pra gente, né? E às vezes a gente acha que o nosso planejamento é que era o melhor, né? Era o melhor, a gente nem imaginava que Deus tem lá pra frente, né? Pra quem trilha esse caminho. Essa conexão, que é muito forte, que é muito linda, né? E eu estou fazendo essa experiência nova, né? E como eu disse, esse sagrado feminino faz parte de um caminho iniciático, de um trabalho de caminhos iniciáticos que eu tenho feito, né? E o convite fica feito até para vocês, mulheres. Esse caminho iniciático de Madalena, ele é a princípio só para as mulheres, né? A gente vai encontrar uma forma de incluir o sagrado masculino também nesse trabalho, mas por enquanto é um trabalho iniciático para mulheres, é esse caminho de reconexão com a nossa essência e com a nossa alma, e todas vocês estão convidadas para participar. Se tiverem dúvidas, pergunte, que a gente pode compartilhar com vocês, tá bom? E por enquanto, gratidão ao Jonathan, porque essa experiência está sendo muito rica, muito gratificante, né? E a gente, né, precisa escolher. E eu escolhi seguir esse caminho, né, lento e devagar, né, que é o caminho da pintura, que é o caminho de meditar, né, na pintura. Mas, como tudo, né, quando a gente bota os dois pezinhos e aceita, né, traz conhecimento, traz transformação e enriquece a nossa alma, né, Jonathan? E a esperança, né? E a gente vai compartilhando essas experiências e os dois aprendem. E ao mesmo tempo, Deus usando a gente, né, para exemplo para vocês que estão assistindo agora a gente, né? Que eu acho que é o mais importante dessa obra, né? A gente passar essa mensagem para vocês, né? Essa certeza. E ao mesmo tempo vou lembrar que o Jonathan, ele é um pintor, ele pinta, né, e tem telas lindas e maravilhosas, e ao mesmo tempo ele iniciou, né, foi um pedido que eu fiz e ele começou a dar aula. Então, se vocês quiserem, ele dá aula de pintura também, gente. Pode te acompanhar como ele tem me acompanhado,
né? Então fica aí a dica, né, que tem um professor disponível, ou se vocês precisarem de alguma tela, e ele não pinta só tela de mulheres, ele pinta rosas, flores, telas maravilhosas, né? Não tem limite, o que o olho vê, o coração sente, a gente consegue reproduzir na tela. E é aquilo que você quiser também, não né? Só Se na você tela, tem né? um sonho, né? Não só na tela, mas na vida da gente, né? Ele pinta na parede, ele pinta em muro, ele tem feito assim, tá distribuindo a arte dele por todos os lugares aqui, né? Tô falando de Campo Grande, mas também, né, Jonathan, dependendo, né? Você pode ir para onde você precisar. Mas assim, ele tem disponibilizado esse dom dele, né? Se você tem um sonho, você gostaria de ter uma tela, convide ele. E ele vai riscar, vai ouvir o que você quer e vai tentar botar na tela ou na parede da sua casa, ou, né, aquilo que você sonhou e que ele pode te ajudar a transformar. E eu sou a prova viva desse caminho, porque antes de eu iniciar na pintura eu tava que nem ela, que eu na indecisão, olhando pro mundo e olhando pro meu sonho, né? Porque eu quero seguir e conquistar, né? E hoje eu estou aqui, eu tenho mais do que certeza do que ainda vai vir pela frente, né? E eu quero colaborar com o que eu puder ajudar na vida de cada um. Eu tenho certeza que eu estou de coração aberto para poder trabalhar isso, né? Para quem quiser, né? Quem quiser realizar o seu sonho, não é? Gratidão, Gratidão. Jonathan. Gratidão a vocês. E que todos vocês fiquem com Deus. Deus sempre proteja a família de vocês e que vocês tenham certeza do caminho de cada um e dos seus sonhos, né? Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado, hein?